Aleluia, oh, aleluia, nós te adoramos, Senhor, nós adoramos a Ti, bendito seja o Teu precioso nome que está acima de todo nome que foi dado a nós, para que nós possamos utilizar contra o reino das trevas, e também para que nós possamos pedir em Teu nome. Graças, Pai, graças te damos. Aleluia, glória a Deus, amém, aleluia. Podem sentar. Obrigado, queridos, obrigado, aleluia. Deus é bom, Deus é muito bom, amém. Tem uma palavra agora, que veio agora. Se você está triste, se você está preocupado, se você está desapontado, uma palavra para você: depois do almoço vai dormir. Você não foi criado para viver preocupado. Você novo, você não foi criado para viver preocupado. Você não foi criado para ter preocupação. Você não foi criado para ficar preocupado, ansioso, chateado. Isso faz mal a você. Você novo, isso faz mal a você. Isso faz mal ao seu corpo. Você diminui o seu tempo de vida. Sabia disso? Muitos cristãos estão com doenças psicossomáticas porque simplesmente não observam esse detalhe. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Aí ele disse: eu não vos la dou como o mundo dá. E ele disse assim: deixo-vos a minha paz, no mundo tereis aflições. Não, na verdade ele disse o seguinte: estas coisas vos escrevi, vos disse. Ele disse: essas coisas vos disse, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Mas o quê? Se anime. Não diz: procura Carlinho para ele te animar. Não diz: procura o Cristóvão para ele te animar. Não fala: procura a Milena para ela te animar. Não, ele diz: você se anime. Está desanimado, meu irmão? Se anima. Pastor, mas olha, o que eu estou passando é terrível, pastor. O que eu estou passando é muito difícil, sabe? Aí começa essa pandemia, o Covid, o povo e tal, e lá vai. Meu irmão, almoça e vai dormir. Algumas vezes, o Pai nos trata bem, e Ele fica dizendo: ei, deixa isso comigo, e você preocupado, e Ele: deixa comigo, e você lá pensando no assunto: deixa comigo, e você lá: meu Deus, como é que eu vou poder pagar? Já sobrou mais mês no final do dinheiro. E o Pai dizendo: deixa comigo. Enquanto você estiver preocupado, Deus não pode fazer nada. Eu ainda não comecei a ministrar. Eu só estou trazendo o que Ele mandou. Enquanto você estiver preocupado, Ele não pode. Não é que Ele não quer, que Ele não pode mesmo fazer nada. Ah, mas Deus pode tudo. Não, tem coisas que Deus não pode. Por exemplo, abençoar quem anda em incredulidade. Fizeram alguma coisa contra você, meu irmão? Fizeram, pastor. Olha, eu não te conto. Não, eu vou te contar. Não, não conta não. Perdoe. Perdoar não é esquecer. Perdoar é deixar de lado. Perdoar é se recusar a sofrer por quem te fez sofrer. Perdoar é isso. Olha só: paz, perdão, alegria, ânimo, tudo isso da Bíblia. Tudo isso está na palavra. Mas as pessoas olham para a palavra e só vê tristeza, chateação, seriedade, cara de jumento, por aí vai fora.
Não é interessante isso? Alô? Você não foi criado para viver preocupado. Preocupação não combina com você. Vou dizer de novo, preocupação não combina com você. Vou repetir, preocupação não combina com você. Chateação não combina com você. Como eu gostei, estava conversando com um abençoado. E ele me disse: mas pastor, eu vou te falar uma coisa. Aconteceu isso e mais isso, 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 e mais isso. Isso de 10 dias para cá, pastor. Porque antes aconteceu outras coisas. Agora 10 dias para cá a coisa piorou. E eu disse: e meu irmão, como é que tu estás? Ele disse: em paz. Eu digo: então você já venceu? Ele disse: por isso que eu já estou em paz. A certeza e a convicção que eu já venci me traz paz. Há 2000 anos atrás, vamos celebrar hoje. Há 2000 anos atrás, Jesus venceu. Jesus levou o castigo para que você tivesse paz. Ou seja, a tua paz já foi paga. Ei, alô, a sua paz já foi paga. Aleluia. Ih, rapaz, estou vendo que o negócio aqui vai, deixa para lá. A sua paz já foi comprada e foi cara. Por que não usa? Por que não usa? Ai, pastor, é porque eu não aguento. Aguenta? Já pensou? Você vai para o Senhor: Senhor, eu estou desanimado. Aí o Senhor diz: fica assim não, tenha bom ânimo. Senhor, eu estou triste. Aí o Senhor diz: fica assim não, se alegra. Só isso. Pastor, Senhor, eu estou tão preocupado. Não se preocupe. Acabamos de cantar o nome sobre todo nome. Se o nome de Jesus é sobre todo nome e foi dado para nós, por que a gente tem que ficar preocupado? Eu tomei uma decisão na minha vida. Eu não vou me preocupar com nada. E sabe, depois que eu tomei essa decisão, eu prosperei, eu fiquei com mais saúde. Eu só tenho um único desafio assim que depende de mim. Que é assim, a esbelteza aqui, né? Sou muito esbelto. Gostei. Eu tenho motivos para me preocupar? Tenho. Eu tenho motivos para ficar ansioso? Eu tenho motivos para ficar com raiva? E a coisa é séria. Mas eu só tenho motivos, mas eu me recuso a me preocupar. Eu me recuso a andar irado. Porque quando eu estou com raiva, é campo fértil para o diabo agir na minha mente. Não faz isso não. Vou dizer de novo, não faz isso não. Deixa que Deus está resolvendo. Ele está no controle. Não, você está no controle da sua vida. Mas quando você entrega uma situação para Deus, está com Ele. E você? Vou dormir. Vou dormir. Milhões sendo acrescentados na sua vida, meu irmão. A grande verdade é essa. Quanto mais você estiver conectado com a palavra, quanto mais você se expor à palavra, quanto mais você se expõe à palavra, mais paz vem para dentro de você. Agora, quer ver alguém preocupado? Me aponte uma pessoa preocupada e eu te apontarei uma pessoa que não medita na palavra, que não se expõe à palavra. Me mostre alguém preocupado e eu te mostrarei uma pessoa que não confia na palavra. Pastor, eu confio sim. Se confiar, não se preocupa.
A despreocupação é o resultado da sua confiança na palavra. Existe essa palavra despreocupação? Eu acabei de inventar. Existe, né? Pronto. A despreocupação é um resultado de quem confia na palavra. É simples, é automático. Confiou, ficou despreocupado. Não confiou, se prepara. Você não foi criado para viver preocupado. Eu vou repetir. Você não foi criado para viver preocupado. Preocupação não combina com você. Vou dizer de novo. Ansiedade não combina com você. Preocupação não combina com você. Minha irmã, você que está com o menino, por favor, fique de pé. Sim, você. Olha todo mundo para ela. Pronto. É menino ou menina? Menina? Menino. Olha a preocupação, menina. Olha a preocupação dessa menina, meu Deus do céu. Meu Jesus, como é que essa menina não está preocupada? O que é que você vai comer hoje, minha filha? Dê as contas para pagar. Por que ela não está preocupada? Olha no braço de quem ela está. Olha o braço de quem você está. O braço forte do Senhor é assim. Descansa. Pronto. Obrigado, minha irmã. Pode sentar. A Bíblia diz que o Senhor tem o braço forte e nos sustenta. Ele nos... Aleluia. Ele nos sustenta. Confia no Senhor. Deixa Deus cuidar de você. Ai, pastor, mas eu já orei tanto. Às vezes, muita oração nada mais é do que um reflexo do teu estado, do estado da sua mente preocupado. O crente deve orar pelo prazer de orar e não por estar angustiado. Por quê? A angústia, lá no jardim de Getsêmani, Jesus sofreu. Para quê? Para que hoje você não precise fazer isso. Está angustiado? Estou, pastor, vai dormir. Está preocupado? Estou, pastor, vai dormir. Está com raiva? Estou, pastor, vai dormir. Vai dormir. Garanto que você acorda melhor. Ah, mas eu não consigo dormir. Consegue. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus chamou Abraão e ele disse: eu sou El Shaddai, o Deus mais que suficiente, né? El Shaddai. Então eu fui olhar no hebraico, essa palavra El Shaddai. Essa palavra El Shaddai vem de uma palavra hebraica, é derivada de uma palavra hebraica chamada Shad, que quer dizer seio. Seio. Então Shaddai vem dessa palavra. E eu comecei a analisar acerca disso. Eu lembro que quando o Joshua nasceu, novinho, então a médica teve uma conversa comigo e com a Neide e disse: olha, mais na frente tudo bem, mas agora ele é que manda em vocês, tá? Desse jeito foi. Ele é que manda em vocês, novinho, pequenininho. Então, aí ela disse uma palavra, disse: só precisa do leite materno, mais nada. Eu disse: oxe, amanhã eu ia fazer uma feijoada para o menino e tudo. Não, pai, tá doido? Eu digo: eu sei, eu estou só zoando. Mas não precisa nem de água. O leite materno é suficiente. Irmãos, quem é ministro, a cabeça num negócio desse começa a funcionar rápido. Ela disse: o leite materno é mais do que suficiente. Aí começou a elaborar, enumerar um monte de benefícios. Olha, o leite materno tem isso, tem aquilo, e lá vai um monte de coisa. E eu ouvindo ela e minha cabeça voando mesmo, na hora. Porque me veio essa palavrinha, Shad. O que é que Deus estava dizendo a Abraão? Você não precisa de nada, a não ser de mim. E Abraão é o pai da fé. Olha todo mundo para cá, amém? Não se preocupa não, o menino está tranquilo ali. Você olha para cá. Preste atenção, escuta. Abraão é o pai da fé. Se Deus disse a um homem que estava morto espiritualmente:
separado de Deus, em termos, a aliança que ele tinha era bem inferior, e Deus disse: eu sou o Deus mais suficiente. Imagine para nós que ele é o nosso Pai. Ele diz: eu sou o teu Pai, mais do que suficiente para você. Deus supre necessidades. Vou dizer de novo: Deus supre necessidades. Amém, Pai? É isso aí? Posso entrar na mensagem agora? Tudo bem. Então, vamos lá, queridos. Vamos começar, né? Foi 14 minutos só de recado. Evangelho de João, capítulo 1. King James, Milena. Capítulo 1 do Evangelho de João. No princípio era a palavra. Combinou até com a música, né? No início era a palavra. Beleza, vamos lá. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Ele quem? A palavra. Em algumas versões diz o verbo, mas eu gosto dessa versão que ela se encaixa melhor no contexto geral sobre o verbo de Deus, ou a palavra de Deus. Jesus, ele é a palavra. Então diz, olha, no princípio era a palavra. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para o versículo 3, que diz: todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra, ou através dele, ou por intermédio dele, e sem ele, ele quem? A palavra, nada do que existe teria sido feito. Normalmente, quando nós pensamos em Jesus, nós pensamos naquele retrato falado que tem lá em Apocalipse. Eu acho interessante que às vezes a gente olha no Instagram e as pessoas começam a dizer como é que era Jesus, né? Não, Jesus era um moreno assim, no cabelo encaracolado. Não, Jesus era alto, loiro, de olhos azuis. Não, Jesus era isso. Meu irmão, está tudo errado. Está errado para chutar? Porque eu não quero saber quem Jesus era na aparência humana. Eu quero saber quem Jesus é na aparência de hoje. Na aparência de hoje, a Bíblia diz claramente que ele tem o cabelo branco, os olhos como chama de fogo, o rosto brilha como sol, há um cinto de ouro em redor dele, os seus pés são como bronze reluzente. Está lá em Apocalipse, é o retrato falado de Jesus. Até agora eu não vi ninguém conseguir reproduzir aquilo. Eu acredito que quando a gente se encontrar com Jesus, olhar para a cara dele e dizer: mas Senhor, fizeram cada desenho que não corresponde nem um pouco, está longe. Então normalmente a gente imagina Jesus, a pessoa de Jesus, como ele está hoje. Entretanto, a Bíblia chama Jesus de a palavra de Deus. Então a palavra, existe duas palavras no grego, porque o Novo Testamento foi escrito no grego. Então existem duas palavras em relação à palavra. Existe logos, que é o discurso racional, que é a palavra de forma geral, e existe rema, que é a palavra falada. Então Jesus é o logos de Deus, a palavra de Deus, mas tudo que Jesus falou foi rema, a palavra falada. Amém, queridos? Quando a palavra de Deus fala acerca da espada do Espírito, diz assim: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não está se referindo ao logos de Deus, está se referindo à palavra falada de Deus. Então a espada do Espírito é a palavra que sai do teu coração, que está de acordo com o logos de Deus. Então é necessário que você se encha do logos de Deus, se encha da palavra de Deus, para que quando você falar, seja rema. Primeiro você se enche. E eu vou te dizer uma coisa: um culto no domingo e ouvindo essa palavra, escute bem, um culto no domingo e ouvindo essa palavra não é suficiente para você.
Porque você pode sair daqui dizendo: a palavra foi boa. Nossa, a palavra foi maravilhosa. Eu estava ministrando ontem, lá no Verbo da Vida de Águas Lindas, ontem à noite, e eu falei isso lá. Eu disse: olha, você pode sair daqui dizendo que a palavra foi boa, foi maravilhosa, mas isso não é nada, não faz a menor diferença na sua vida, a não ser que você comece a praticar a palavra que você disse que era boa. A não ser que você comece a praticar a palavra que você disse que impactou você. Mas se você sai daqui no domingo e na segunda-feira você não pratica o que você ouviu hoje, o que é que você já ouviu hoje aqui hoje? Não se preocupe. Ande em paz. Isso é palavra. Ande em paz. Perdoe, ame. Isso é palavra. Mas se você sai daqui dizendo que a palavra foi boa, e logo depois do almoço, ah, meu Deus do céu, aquelas contas para pagar que eu não tenho dinheiro, não serviu de nada. Tem uma ministração nossa lá no canal do YouTube, lá da igreja, que fala sobre os 4 inimigos do crente. O pior inimigo do crente não é o diabo, é a falta de prática da palavra. Alguns dizem: olha, nós temos que fazer morrer o nosso eu. Mas não está na Bíblia para fazer morrer o seu eu. Não está isso na Bíblia. Ah, pastor, mas o eu é o ego. Não. O ego é ligado ao orgulho. É obra da carne. É outra coisa. Amém? É outra coisa. Tá certo? Todos nós temos ego. Não. Você nasceu de novo. Você recebeu Jesus. Você é uma nova criatura. O ego, orgulho, arrogância, soberba não faz parte da sua vida. A não ser que se você fizer parte, no final a gente vai fazer o apelo, você aceita Jesus e acabou isso aí. Tá bom? Mas o que a Bíblia me diz é outra coisa. A questão é: estamos dispostos a falar e a viver o que a palavra de Deus diz de nós? Ou a gente fica escutando outras pessoas que não estão de acordo com a palavra de Deus, embora pareçam estar? Existem ministrações no YouTube, queridos, que são ensino de demônio. Não, pastor, mas não são satanistas não estou falando de crente. Eu estou falando de pastores. Eu estou falando de pessoas que se dizem cristãos. O que você tem ouvido? Tema da ministração: o poder da palavra. A Bíblia diz aqui, observa uma coisa: no princípio era a palavra. Então, antes do céu existir, antes do universo existir, antes de existir as constelações, antes de existir tudo que a gente vê, havia a palavra, existia a palavra. Então, o que aconteceu? Deus criou os céus, a terra e tudo que existe, de acordo com o versículo 3, pela palavra. Então, tudo que nós estamos vendo hoje a substância que fez isso foi a palavra. Só que quando Deus fala, a palavra agiu e materializou aquilo que ele falou. Gênesis capítulo 1, versículo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto, ponto. Versículo 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Entre o versículo 1 e o versículo 2, houve milhões de anos. Entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis 1, houve milhões de anos. E alguma coisa aconteceu, porque Deus não criou a terra vazia, sem forma. Deus não criou a terra sem luz. Alguma coisa aconteceu entre o versículo 1 e o versículo 2. O que, pastor? A chegada de Satanás aqui. Tá, vou dizer, Satanás, para quem não conhece, né, não sabe disso, mas Satanás, ele era um querubim ungido que estava no céu. E ele tinha acesso ao trono de Deus. O nome dele, Lúcifer, quer dizer anjo de luz.
Ele tinha acesso ao trono de Deus, ele tinha acesso a tudo de Deus. Era o cara, ele era o cara. Ele foi o cara, pronto, era ele. Tinha trono, tudo, comandava as coisas. E era ele o ministro de louvor do céu, ministro mor. Era o cara, entendia tudo de música e mais um pouco. Aí um dia, a Bíblia diz, se achou iniquidade dentro dele. E ele deixou o ego crescer dentro dele. E aí ele falou, olha, eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Eu porei o meu trono acima das estrelas, porque serei semelhante ao Altíssimo. Aí conseguiu convencer a terça parte dos anjos do céu para se rebelar contra Deus. As outras duas terças partes vieram, e aí você já sabe o resultado, houve uma guerra, e ele foi vencido rapidamente, e chutado do céu, expulso do céu. E ele foi expulso e caiu na terra. Ora, Satanás, com a sua malignidade, ruindade, tudo que não presta, caiu nessa terra, saiu destruindo tudo, saiu acabando com tudo. Pastor, isso foi quando? Entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis 1. Foram milhões de anos. Milhões de anos. E aí destruiu tudo, acabou com tudo. Então no versículo 3, a gente vê Deus fazendo alguma coisa. Por quê? Porque quem tem a palavra sempre deve tomar iniciativa. Vou dizer isso de novo. Quem tem a palavra sempre deve tomar a iniciativa diante de qualquer problema. Nunca dependa dos outros, nunca fique dependendo, se escorando nos outros. Não, se a Sandra orar por mim, olha, vai resolver. Às vezes nem vai, porque às vezes não é uma oração que resolve, é uma mudança de atitude. Mas a grande verdade é que se você tem a palavra, então você deve ter a iniciativa. De quê? Fazer o que Deus fez. Deus olhou do céu e viu a terra sem forma, vazia, trevas sobre a face do abismo. E foi isso que ele viu. Mas Deus, ele não falou o que via. Ele falou o que cria. Haja luz, houve luz. Só isso, foi só isso. Quando ele disse, haja luz, houve luz. Muito antes do sol existir. Muito antes do sol existir. Muito antes dessa luz que a gente vê ali fora, que é o sol, havia luz, porque Deus falou. Então, o universo, ele foi criado, a matéria, de que foi criado o universo? Da palavra. Havia nada, essa que é a verdade, nada. Aí Deus criou os céus e a terra. Como? Com a palavra. Aí o que aconteceu? Deus, houve luz, mas Deus não parou. Por quê? Porque quem está com a palavra tem mais uma coisa que deve fazer: deve perseverar naquilo que está falando. Opa, lá vai um recadinho. O que você falou anos atrás, você acabou parando de falar meses atrás. E por isso você não está desfrutando do que Deus já te deu. Mas pastor, eu falei tanto, cansou. Eu falei e não aconteceu nada. Eu falei muito e não aconteceu nada. Aí é que está, aconteceu, só que você não viu. Existem duas fases na confissão, presta bem atenção nisso. Uma você fala porque crê, presta atenção. Mas outra você fala para crer. A primeira fase é para crer, você fala, você escuta, você fala, você ouve, você fala, você ouve. Aí a fé vem pelo ouvir. Então é bem provável que quando você comece a falar certas coisas, você não vai ver acontecer. Por quê? Porque você não está crendo ainda, você só está desejando. Você só está sonhando, você está querendo,
E nada contra sonho, desejo, afinal de contas temos que colocar objetivos para a nossa fé. Amém? Mas só vai acontecer quando dentro de você já tiver acontecido. Senão não vai. Quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, dentro dele o gigante já era cadáver. Dentro dele ele já viu o gigante. Dentro dele ele já via as aves dos céus arrancando os olhos do gigante morto. Mas enquanto você não vê dentro de você suas contas pagas, elas não serão. Enquanto você não se ver curado por dentro, não vai acontecer nada. Porque fé, irmãos, é a convicção. Deus viu, dentro dele já existia. Haja luz, houve luz, porque dentro dele já estava. Está todo mundo entendendo até aqui? O poder da palavra está na fé de quem fala. Eu vou repetir. O poder da palavra está na fé de quem fala. Por isso, muita gente fala e não acontece. Por quê? Porque está dando uma de papagaio, está falando. Mas acontece, meu irmão, que para acontecer alguma coisa, você tem que crer. Aí Deus falou, tudo se fez. Aí Deus olhou e disse, não, então tem mais coisa para fazer aqui. Vamos lá, vamos perseverar. Aí Deus falou para a terra, produza árvores frutíferas. A terra produziu árvores frutíferas. Produza animais. A terra produziu os animais. Olhou para a água, produza seres viventes. Aí lá vem o peixe, lá vem o leão marinho, lá vem a baleia, lá vem tudo lá, né? A sardinha. Porque Deus falou e a água saiu produzindo. Que poder? O poder da palavra. Aí Deus disse, agora sim. Agora vamos para o principal. Vamos para a cereja do bolo. Vamos para mostrar realmente agora. Vamos criar quem manda. Porque eu não vou ficar mandando nessa terra. Aí Deus pensou em você. Aleluia. Deus pensou em você. Façamos Johnson. Façamos Lúcia. Façamos Fábio. Façamos. Deus olhou para si e disse, façamos, Cristóvão. Você veio de Deus, feito pela palavra dele, com a força da fé dele. E aí Deus confiou a terra a quem ele falou, façamos. Ô pastor, mas o homem não foi criado do pó da terra? Não. O corpo foi formado do pó da terra. O homem não foi criado do pó da terra. O seu corpo, Deus foi, pegou o barro, juntou, lá vai, colocou direitinho, formou você. Mas quando ele fez aquele boneco lá de barro, havia tanta vida dentro dele quanto havia numa pedra. Não tinha vida nenhuma, não tinha nada. Aí o que foi que Deus fez? Soprou sobre as suas narinas fôlego de vida. A vida vem dele. E o fôlego de vida entrou dentro de você. E você se tornou alma vivente. Uma pessoa que pensa, que raciocina. Aí Deus entregou a terra para nós. Estão entendendo até aqui, gente? Mas o que eu quero trazer para vocês é que foi com a palavra. Mas vamos ver uma pessoa que agiu em cima disso. Em Romanos capítulo 4. Romanos 4, King James ainda, Milena. Romanos 4. A partir de hoje,
a partir de hoje, faça da sua boca a fábrica para aquilo que você quer que aconteça. Faça do seu coração o motor dessa fábrica. O motor dessa fábrica é o seu coração. Está todo mundo entendendo isso, gente? Amém? Eu tenho hoje o que eu falei. E amanhã vou desfrutar do que eu falo hoje. Ainda hoje eu vou desfrutar de coisas que eu falei. Eu vou dizer de novo, ainda hoje eu vou desfrutar de coisas. Obrigado, Pai, valeu. Vamos lá, Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito: o constituí por pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou a sua fé. Está falando de Abraão. O Deus que dá vida aos mortos e convoca, eu gosto disso, convoca a existência elementos inexistentes como se existissem. Abraão é chamado do pai da fé. Abraão não tinha filhos, e Deus disse para ele, quando ele estava com 75 anos, Deus disse para ele: de ti farei uma grande nação. Ele teria filhos. Deus falou isso para ele. Mas o detalhe é que Abraão tinha 75 anos e Sara 65, era 10 anos mais nova. Sara, além de 65 anos, já é meio, já é bem idoso, concorda? Já passou da meia idade. Sério? Além disso, era estéril. E ele, 75 anos. Mais um cadinho. Mas Abraão, ele não ficou olhando, preste bem atenção nisso, ele não ficou olhando isso, embora ele tenha reconhecido isso. Preste atenção, Abraão em nenhum momento disse: yes, Deus me disse, acabou, está feito. Então, eu sou um rapaz de 23 anos e minha mulher é uma gata de 18. Não, a minha mulher é uma lindona, uma gata maravilhosa, 18. Então ele não disse. Por quê? Porque ela não era. E ele também não tinha 23 anos. Qual a lição que a gente aprende aí? Chamar à existência as coisas que não são como se já fossem é a verdade, é a lei da fé. Por outro lado, chamar à existência as coisas que são como se não fossem é mentira. Dois améns, mas tem gente que ainda está olhando pensando. Chamar à existência as coisas que não são como se já fossem é a lei da fé, é a verdade, é o correto. Mas chamar, escute bem, a existência as coisas que são como se não fossem é mentira. Não espalha para todo mundo que tu não está devendo a ninguém quando tu está devendo a Deus e o mundo, porque isso é mentira. Vocês estão entendendo isso, gente? Não diz: olha, nossa, vou trazer um negócio aqui, nossa, como eu estou maguinho, gente, estou pesando 80 quilos, Jesus, só músculo, não é nem músculo, é músculo. Isso é mentira. Vocês estão entendendo a diferença? Isso é mentira. Como é que a gente pode dizer a verdade, pastor? Simples, no momento eu ganho um salário mínimo, mas o Senhor me chama de milionário, e é isso que eu sou. Vai acontecer, não sei como, não sei de onde, mas está chegando. Não importa o que eu tenho, não importa o que eu ganho, eu sei que eu tenho crido. Isso é verdade. Não é desconsiderar. E aí, meu irmão, quanto é que está lá no emprego? Está ganhando quanto? Nossa, meu irmão, eu já estou crendo. Pela fé são 58 salários mínimos, fora os investimentos. Para de mentir. Se tu só ganha o mínimo, diga: eu só estou ganhando o mínimo, por enquanto.
Mas, tu vai ver, vou chegar e vou dar um dízimo na igreja de 100 mil reais. Você vai ver. Vou chegar, mas tu só está ganhando. Por enquanto. Olha só o versículo 18. 4:18, Romanos. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis. Tudo era desfavorável, tudo. Velho, a mulher velha, estéril, tudo era desfavorável. Tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito, assim será a sua descendência. Olha o versículo 19. Sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora. Claro, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Mesmo, versículo 20, considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus. Vocês agora entenderam a diferença? Continua. Agora vem uma palavra que eu amo. Eu amo essa palavra 21. Estando o que, gente? Como é que diz aí? Olha para mim, preste atenção. Estando absolutamente convicto. Você está sentindo dores. O médico disse, está lá o exame lá que você está mal. Está o exame dizendo, o laudo médico dizendo, tu vai morrer. Outro dia teve um exame lá que ficou inconclusivo, ninguém sabe o que é aquilo, mas dentro de você, você está absolutamente convicto ou convicta que é curada. É isso que faz a diferença. É todo mundo dizendo não, é o diabo dizendo não, é os demônios dizendo não, é os incrédulos dizendo não, é o irmão da igreja que ama você, que tem as melhores intenções para você, dizendo não, é teu pastor dizendo não, mas dentro de você está absolutamente convicto do sim de Deus. Isso é fé. Isso é fé. Quando você, escute, quando você opta por andar em fé, o descanso se manifesta. Está preocupado? Vai dormir, já disse. Mas pastor, como é que eu consigo dormir preocupado? Pois é, vai ser uma luta, mas tu pode dormir. Estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça. Esse é o poder da palavra. A fé, o absolutamente convicto dentro de você. Quer ver uma pessoa também que estava absolutamente convicta? Jesus. Você sabia que Jesus teve que crer que depois da morte dele, Deus ia ressuscitá-lo? Mas pastor, mas ele sabia, mas ele tinha que estar convicto disso. E a Bíblia diz que ele aprendeu pelas coisas que sofreu. Então ele teve que pegar a Bíblia e estudar aquilo que a Bíblia falava acerca dele. Ele teve que pegar a palavra e estudar tudo aquilo, e cumpriu. A Bíblia diz bem claro, ele cumpriu tudo aquilo que se referia a ele cumpriu tudo. Então, lá na palavra de Deus, ele viu que ia morrer, ele viu que ia ser crucificado, ia morrer, mas ele sabe, ao terceiro dia, iria ressuscitar. Ele teve que crer nisso. Aí ele chegava para os discípulos e dizia, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, eu vou morrer 3 dias sobre a terra, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Aí os discípulos, ai. O que é isso? Falando. Jesus não ia falar uma coisa apenas para encher linguiça.
Tudo que Jesus falou era absolutamente necessário, com propósito, enviado, um objetivo certo. Então, ele estava falando. Olha só o que Deus falou lá em Gênesis 3,15, quando aí o homem já tinha pecado, né? O diabo, sim, a propósito, deixa eu contar logo a história lá de trás, né? Que tem gente que começa a falar de maçã, depois passa para laranja e não volta para maçã. Vamos lá para voltar na história. O diabo foi lançado aqui da terra, o homem foi criado, foi colocado sobre a terra, dominando sobre tudo. Para o diabo poder agir aqui na terra, ele teve que entrar na serpente e fez ela falar. A primeira sessão mediúnica da história, primeira sessão espírita da história foi lá. Aí, o diabo, então, o espírito da serpente, bom, fez falar. Então o homem peca. Quando o homem pecou, ele teve medo, se afastou. Ele ouviu a voz de Deus, teve medo, porque o medo é justamente um resultado de quando alguma coisa está errada. Aí o que acontece? Deus começa a falar: Adão, o que foi que você fez? Quem te mostrou que estavas nu? Deus se interessou por quem ele tinha ouvido. A quem você ouviu? A quem você ouviu? Quem te mostrou isso? Eu já estou vendo, né? Alguns irmãozinhos. Oh Senhor, eu sou pobre, necessitado, sou um verme que rasteja pela terra, mais por baixo da terra, como se não dá, tem que ir por baixo. Não vale nada. Aí Deus pergunta: quem te mostrou isso? Quem te fez pensar isso? Ah, Senhor, eu não consigo pagar aquelas contas. Quem te fez pensar isso? Você ouviu quem? Tem uma ministração lá no YouTube do nosso canal. Que voz você tem ouvido? Porque a diferença entre você andar em fé e andar em incredulidade é a voz que você ouviu. Vou repetir, eu já disse isso uma vez e vou repetir, presta bem atenção nisso. Escuta isso, Diagliana. Milhões sendo acrescentados na sua vida. Escuta bem. Existem pessoas que terão as melhores intenções a seu respeito, que amam você, que gostam de você, mas serão usadas pelo diabo para tirar a sua fé. Não, pastor, o senhor tem que mostrar isso na Bíblia. Agora mesmo, Pedrão amava Jesus. Pedrão é assim, aquele apelido carinhoso dos íntimos, né? Tem uns que o apóstolo Pedro, agora eu vou chamar logo Pedrão. Pedrão amava Jesus. Pedrão seguia Jesus. Pedrão estava disposto a dar a vida por Jesus. Estava duvido, não. Estava. Mas teve um momento que ele foi usado pelo diabo, justamente para tirar Jesus do foco. E o foi que Jesus disse: Pedrão, vamos ter uma conversa? É o seguinte, a Bíblia diz foi? Não. Para trás de mim, Satanás. Detalhe, Pedrão tinha sido usado pelo Espírito Santo minutos antes. Minutos, não tinha dado nem 5 minutos. Mas ao mesmo tempo, por não vigiar, faz isso. Agora eu já sei o que é que eu vou dizer para aquele irmão. Para trás de mim. Não, irmãozinho, vai devagar. Vai devagar. Você não tem a mesma unção que Jesus não, tá? Só dizendo. Ali era outra coisa. Você ri e tal. Não acredito nisso não, meu irmão. Eu não acredito nisso não, tá bom? Amo você. Pronto. Ok? Mas faz isso. Mas voltando para a questão. A quem ele tinha ouvido o diabo? Aí, a mulher que tu me desse, né? Acusando Deus indiretamente, não te pedi mulher nenhuma, não, você deu porque quis. Tá? Ela me deu do fruto e eu comi. Aí Deus se vira para Eva. Opa, para tudo. Não vai ser para mim não. Foi a serpente, a cobra ali. Ela ali, foi ela. Oi, ela. Aí Deus olha para a serpente e diz bem claro: rastejarás sobre o teu ventre. Aí falou para a serpente, mas em seguida Deus falou para mais alguém, que embora que estava ali, mas não era visível. Ele falou para o diabo. Ele disse:
pó comerás todos os dias da tua vida. A serpente é carnívora, ela não come pó. Quem come o pó? Por quê? Porque a carne do homem é pó. Então cada vez que o homem está dando lugar à carne, está dando lugar a quem? Você dá o moço dele. Aí Deus, no versículo 15, capítulo 3, versículo 15, Deus diz claramente: olha, da semente da mulher, eu vou levantar um que vai esmagar a tua cabeça. Foi a primeira palavra que Deus falou do que iria acontecer. A partir daí Deus repetia várias vezes, falando, usando profetas. Ele falava: olha, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Ele usou Moisés, um profeta maior entre teus irmãos, ele falou sobre isso. Ele usou Davi então ele usou muitas vezes. Ele usou Isaías, usou Jeremias, usou tantos profetas. O que era? Chamando a existência, chamando a existência. Aí chega em Malaquias, aí passa 400 anos de silêncio, não se levantou o profeta. Deus parecia que não estava atuando, foi 400 anos, Malaquias e Mateus. Aí Deus levanta um profeta, chamado João Batista, e o povo chega para João Batista, aí diz: é você o Messias? Não, mas vem um após mim, do qual eu não sou digno nem de amarrar o cadastro do sapato dele. Eu vos batizo em água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí ele começou a falar acerca de Jesus, que era Deus falando através de João Batista. No outro dia, ele viu Jesus, aí sim, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Estava feito. Aquilo que Deus falou estava feito. Ali, apareceu. Por quê? Deus falando. O que você tem falado? Daqui, que dia é hoje? 4 de julho. Isso. 4 de julho de 2022. Se você estiver do mesmo jeito, é porque o que você falou hoje não estava plenamente convicto. Aquilo que você falar hoje, você desfrutará até lá, desde que esteja absolutamente convicto. Esse é o poder da palavra. O poder da palavra é a convicção interior, a fé interior. É dentro de você. Então, primeiro você precisa crer, para depois você fazer. Primeiro você precisa crer, para depois criar. Primeiro você precisa crer, para depois as coisas acontecerem na sua frente. Está todo mundo entendendo isso aqui? Amém? Todo mundo? Alô? Hebreus capítulo 11, versículo 3. Aleluia. Rapidão, queridos. Hebreus 11, versículo 3. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da... Olha para cá, é King James. Pela fé, o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir do que não se vê. Você já viu, você assim, coisa, ganhando 10 mil reais por mês, 15 mil, 20 mil, 30 mil, pastor, para dizer a verdade, não, para dizer a verdade, agora que chegou nos 8 mil, ainda falta um bocado para os 15 mil, pela fé, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, e as coisas vão acontecer. O nosso problema é porque a gente enfatiza muito, preste bem atenção nisso, enfatizamos muito aquilo que a gente vê. E pelo fato da nossa mente não estar cheia com a palavra de Deus, os nossos sentimentos brotam e passam a nos governar.
Aí chega gente aqui na igreja e glória a Deus porque está de máscara, porque se não tivesse, todo mundo ia ver a cara de jumento dele ou dela. Aí chega com para baixo, aí chega desanimado. Sabe quando é que o desânimo chega? Quando o sentimento passa a governar a sua mente. Chega o desânimo. Vocês estão entendendo isso? Mas pastor, o que a gente pode fazer? A gente fala, a gente faz e não acontece, a gente faz e não acontece, a gente faz e não acontece. Talvez você precise mudar alguma coisa em você primeiro. Mas não desanimar. Deixa eu te falar uma verdade, por favor, preste atenção nisso. Se uma circunstância adversa não tem mudado, por mais que você esteja falando, talvez é necessário haver uma mudança dentro de você primeiro. Talvez você precise mudar sua atitude. Às vezes é a sua atitude, às vezes é uma palavra, às vezes é uma coisa assim. É isso que tem que ser feito. Alô? Agora ficou um silêncio, né? Por quê? Porque quando se trata da gente fazer as coisas, eu fazer, não era melhor deixar Deus fazer? Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer e deve fazer. Aquilo que você pode e deve fazer, Deus não vai fazer. Amém, queridos? Todas as vezes, escuta bem o que eu vou te dizer, todas as vezes que você está entregue aos sentimentos, todas as vezes que você está sendo governado pelos sentimentos, você está à mercê do diabo. Porque é aí que ele trabalha. Ele não pode tocar em você. Ele não pode nem chegar perto. Mas aí ele lança o quê? Dardos inflamados, que a gente já sabe que são o quê? Pensamentos. O pensamento é o que cria o sentimento. O pensamento é o que cria o sentimento. O sentimento é derivado do pensamento que você tem. Então, eu escolho como vou me sentir. Vou repetir isso. Eu escolho como vou me sentir. Por quê? Porque o dono dos meus pensamentos não é Deus, não é o diabo, sou eu. Então eu olho para os meus filhos, e não importa o que eles apresentem, eu considero o que eles apresentam, é claro, eu reconheço o que eles apresentam, é claro, mas eu me recuso a pensar que o presente, aquilo que eu estou vendo, é o que está valendo. O que está valendo é o que eu creio e falo, não o que eu estou vendo. Isso se chama fé. Aquilo que mais você pensa, você vai crer. Aquilo que mais você crê, você vai falar. Aquilo que mais você falar é o que você vai viver. Essa é a lei da fé. É assim que funciona a fé. Então, por isso que a Bíblia diz, medite na palavra. Medita na palavra. Aí você chega em casa. Ai, que culto bom, maravilhoso, que benção, gostei do louvor, gostei da palavra. Foi boa, foi boa. Glória a Deus, amém. Bota a Bíblia na estante ou fecha no tablet, e quando tem, e pronto, acabou-se. E agora? Não, agora eu vou ali, vou comer uma pizza, vou no churrasco. Amém, vá mesmo. Se quiser convidar o pastor, ele vai, viu? Pode ter certeza. Vai ele e a família toda. Exato. Amém, glória a Deus. E amanhã, quando tu acordar, o que vai estar nos seus lábios? Amanhã, quando você acordar, o que vai estar nos seus lábios? Hoje é o melhor dia da minha vida até hoje. Hoje Deus irá operar poderosamente. Hoje eu não vou me preocupar. Hoje eu vou descansar no Senhor. E não importa os pensamentos que chegarem, eu vou rejeitar. Se esses pensamentos não estiverem de acordo com a palavra, eu vou fazer assim. Vai ser desse jeito. De manhã logo cedo. Quem anda pela fé, meu irmão, determina como vai ser o dia. Mas pastor, você sabe que tem um dia mau, né, pastor? Tem. O dia mau não é exatamente 24 horas. O dia mau que a Bíblia diz é um momento onde as potestades vêm contra você especificamente, trazendo todo tipo de coisa para te deixar para baixo, para te desanimar, para fazer você desistir,
para fazer você entregar os pontos. E como é que a gente... Não, mas eu não entrego os pontos não, pastor. A partir do momento que você fica dependendo de alguém, você já entregou os pontos. A partir do instante e que você mesmo nem ora, mas sai pedindo oração a todo mundo, mas você mesmo nem ora, já entregou os pontos. Para entregar os pontos não precisa falar não, só as atitudes já mostram, irmão. Para entregar os pontos, não precisa, na atitude que mostra que você entregou os pontos. Então, a partir do instante em que você já baixa a cabeça e já diz, ai meu Deus, e agora? E não se alegra, e não ri. Ei, escuta, mulheres, gosto de falar isso mais para mulherada. Mulherada, preste atenção. Se teu marido ficar com aquela cara de jumento dentro de casa, se ele tiver meio pressionado, se ele tiver meio, digamos assim, meio blackstoneado, né? Ele tiver meio chumbado, escuta um conselho do teu pastor, mulheres. Bota um forró. E chama esse teu marido para dançar com você. Pastor, e se ele não quiser? Diz, qual é? Tu não é homem não, cara? Vem dançar comigo. E por que eu tenho que dançar? É a dança da casa própria, vamos lá. É a dança do salário maior, vamos lá. É a dança da libertação dos filhos. É a dança da salvação da família. Dança! Mas aí você pode botar o forró, vou logo dizendo, tem que ser aquele do Shot Santo, isso, Dani, né, aquela lá de Fortaleza, esqueci, Fabiano Gugel, é esse povo, tá certo? Né? Forró do tipo sofrência, não, forró de crente. E marido, agora é para os cabas machos. Ixi. Agora é para os cabas machos. Escuta. Se tua mulher precisa te chamar para dançar, cara, tu tá mal, hein? No lar, a iniciativa para andar em fé vem do marido. É o caba macho. E aqui na Ceilândia só tem caba macho. Vocês estão entendendo isso? Aí as suas filhas, quando for escolher alguém para casar, vai procurar alguém como você, caba macho. Meu pai não desfalecia não. Rapaz, meu pai tirava minha mãe para dançar quando estava tudo mal, mesmo de conta, ele jogava as contas no chão e começava a dançar em cima dela. Uhul! É isso. Isso vai gerando confiança em você. Isso vai gerando certeza em você. Isso vai gerando convicção em você. Olha, escuta bem. Dançar no meio de uma circunstância adversa é uma ação correspondente à fé que você tem na palavra. Vai dançar, meu irmão. E dançar mesmo, não é só... Não, é dançar mesmo. Para ver. É tua mulher, cara. Manda ver. Aí uma coisa leva a outra e pronto. Daqui a 9 meses a gente vê o resultado. Mas voltando a coisa. A grande verdade é isso. Mas muitos de nós, escuta bem, muitos de nós estamos nos entregando ao desânimo com as nossas atitudes. Com as nossas atitudes. Está errado. Você pode vir para aqui para a igreja, no culto da manhã, no culto das 18, na terça-feira, na quinta-feira, no sábado tem o culto dos homens, a reunião dos homens, né, vai ser nesse sábado próximo, até que temos um pastor convidado que vai estar trazendo a palavra para nós. Você pode vir, beleza, mas se você não praticar, de que adianta você vir para a igreja? Para que tu tem Bíblia? Eu vou dizer de novo, para que você tem Bíblia se você não está praticando? Jesus disse uma certa vez, nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Eu fiquei me perguntando, quem é que chama Jesus de Senhor? Aqueles que nasceram de novo, meu irmão.
Jesus é o meu Senhor. Ele disse: nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas aquele que chama de Senhor e faz a vontade do meu Pai que está nos céus. A vontade de Deus é perfeita e agradável, está na palavra. Amém? Vocês receberam essa palavra? Quantos receberam essa palavra? Levanta a mão. Quantos vão praticar essa palavra? Alô, vou repetir. Eu quero que fique com a mão levantada. Quantos vão praticar essa palavra? Fica aí, fica com a mão levantada. Pai, eles estão se comprometendo a praticar essa palavra. Agora, Senhor, essa palavra operará no coração de todos aqueles que se dispõem a praticá-la. Eu tenho certeza disso, em nome de Jesus. Está feito. Essa foi a palavra que Deus mandou que eu trouxesse para vocês. Amém, queridos? Aleluia.